O Inter do Mano Menezes vence por 3-0 o Curitiba no Campeonato Brasileiro e dispara. Agora vai para a terceira colocação e seca os Atléticos. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? O Internacional dá uma alegria nessa sexta-feira e agora no final de semana a gente pode pegar e ficar tranquilo e aproveitar o sábado e o domingo, não é mesmo? Porque o Internacional, além de vencer por 3-0 no Curitiba, dentro do Beira-Rio e disparar um pouquinho mais do Campeonato Brasileiro, chegar um pouquinho mais próximo dos líderes, vai dormir provavelmente no G4 da competição. Isso porque agora, com 24 pontos, na terceira colocação, só tem 2 clubes que podem passar o Internacional. Faz o seguinte, bota na tela, Azaf, pra gente pegar e ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha ali. O Internacional tá com um jogo a mais, né, gente? Óbvio, porque o único que jogou nessa sexta-feira foi o Internacional. E agora tem 24 pontos. Os únicos times que podem passar o Internacional é o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense, com uma vitória simples em cima do Bragantino, que joga agora também nesse domingo, nesse sábado, melhor dizendo. O Atlético Paranaense, que joga nesse sábado na Arena Baixada às 16 horas e 30 minutos contra o Bragantino, tá? Se vencer, passa o Internacional, ok? Beleza, essa é uma vitória simples, já passa o Internacional. Porém, o Atlético Mineiro, para passar o Internacional e fazer o Internacional sair do G4, tem que ganhar do Fortaleza por no mínimo 2 gols de diferença. Tá? Se for 3-1, se for 4-2, se for 2 gols de diferença, o Atlético também passa o Internacional e daí o Inter cai então do G4. Mas a tendência é que o Inter possa sim ficar no G4. Se não ficar, quinta posição, onde já estava no início dessa rodada, mas pelo menos com uma vitória e conseguindo, né, se manter lá em cima, se manter nas primeiras posições da tabela. Tem algumas coisas que a gente ainda tem que falar e pontuar. Primeiro de tudo, eu acho o seguinte, a vitória do Internacional ela passa pelo grupo dos jogadores, pelo grupo de jogadores do Internacional. O Mano Menezes, ele descobriu, ou então ele conseguiu referendar que ele tem grupo. Muitos desfalques, não só por questões de lesão e questões, de repente, além de suspensões, né? Tinham 3 suspensos, o Gabriel Mercado, o Moisés e o David. E ainda teve o Alan Patrick e ainda teve o PV com questões hora muscular, como o Alan Patrick, e hora de resfriado, como o Paulo Vitor. Ó, Tauan Lara jogou legal, foi bem. Basicamente, o primeiro, ele jogou contra o Curitiba também, né? Mas basicamente o primeiro jogo dele como profissional, né? Fazendo a sua estreia dentro do estádio Beira-Rio e tal, sentiu um pouco do jogo, mas foi bem, tá? Agora, tem outros jogadores que a gente tem que pegar e pontuar muito antes do Tauan Lara, que é o Tyson, que volta bem, faz seu gol, fez umas jogadas interessantes também pelo meio-campo, junto do lado do Depena, cresceu um pouco ao lado do Edenilson, outro que jogou muito bem também na noite de sexta-feira lá no Beira-Rio, e principalmente um cara que agora está despontando e que daqui a pouco vai querer pegar uma vaga no time titular, que é o Pedro Henrique. Pedro Henrique hoje, neste momento, ele é muito mais importante que o David na conjuntura de ataque do Internacional, que já que não temos um centroavante, precisamos de gente que jogue de lado e que seja veloz e que tenha a qualidade no X1, né, no confronto direto, para que sim os meias possam chegar na área e a gente consiga então empurrar para o gol, já que a gente não tem centroavante. Pô, Wesley Moraes, mesmo representando, né, mesmo voltando a lista de relacionados, sequer entrou, né, gente? O Wesley Moraes, ele provavelmente está indo embora agora nos próximos dias do Internacional. A gente tem que falar sobre Rodrigo Moledo também, tá? Porque a bola aérea defensiva, ela melhorou com o Rodrigo Moledo. O Vitão, principalmente, ele também melhorou do lado do Rodrigo Moledo. É impressionante que o Rodrigo Moledo, ele não começava uma partida desde o jogo contra o Avaí, quando ele teve a lesão, tá? Isso era 1º de maio. 1º de maio. Nós estamos no meio de junho, isso significa 1 mês e meio sem atuar, e o Moledo ele não sentiu o jogo, ele não sentiu
o desgaste do campo pesado, ele sai no segundo tempo, com certeza, muito mais no Mano Menezes pensar que precisa segurar o Moledo para não perder ele, como perdeu no Avaí. Vocês lembram? Ele joga contra o Fluminense, e depois o Inter ia viajar para a Copa Sul-Americana. Em vez de viajar para a Sul-Americana, o Moledo volta para Porto Alegre para ficar treinando e reforçando a questão física, e aí ele se lesiona no Avaí. Então eu tenho certeza que o Mano Menezes pegou e pensou, olha, vai acontecer a mesma coisa, daqui a pouco ele vai sentir, ele vai lesionar, eu não posso perder o Moledo. E agora ele tem 3 opções, ele tem Gabriel Mercado, ele tem o Vitão e ele tem o Rodrigo Moledo para poder fazer um bom rodízio desses zagueiros aí. Uma outra coisa que a gente tem que destacar é o Bustos. A gente tem um problema, porque o lateral direito do Internacional ele sai do jogo com mão na coxa, porque o lateral direito do Inter ele sai do jogo com uma lesão na coxa, uma suspeita de lesão na coxa, e a informação preliminar é que ele tem uma lesão de grau 1 e que vai ficar no mínimo 10 dias fora, de 10 a 15 dias fora dos treinos e dos jogos. Isso significa que a gente não vai ter o Bustos em nenhum dos 2 jogos pelo Colo-Colo e nem do jogo, obviamente, contra o Ceará lá em Fortaleza no domingo que vem, na semana que vem. Ou seja, Copa Sul-Americana, esqueçam o Bustos. Temos de passar de fase para então o Bustos jogar e estar em campo com a camisa do Internacional. O Taison, eu acho que é importante a gente destacar o Taison, tá? Porque o Taison não só falou também ao final do jogo sobre a questão dos direitos de imagem, disse que foram muito pesado, pegaram muito pesado com ele, que a torcida também pegou pesado com ele, de que alguns jornalistas também pegaram pesado com ele, que todos os jogadores fizeram reivindicações à direção. Ele não teria puxado nada, ele não teria sido o líder de nada. Então ele pediu para que as pessoas parem de falar algumas coisas que não condizem com a realidade. Inclusive cita aqui, algumas pessoas, inclusive, quando falaram, acaba atingindo, o que foi falado acaba atingindo também a família dele, a mãe dele, a esposa dele que está grávida e tudo mais. Mas no campo, eu acho que é importante destacar assim, o Taison entende a realidade do momento dele. Ele sabe que ele não é o titular, ele precisa trabalhar para buscar a titularidade do Alan Patrick, principalmente, porque o Alan Patrick é o titular neste momento, tá? E o que acontece? O Taison ainda falou sobre isso no final do jogo, tá? Eu preciso trabalhar, eu preciso buscar o meu espaço novamente para não jogar basicamente num carteiraço. Ele não fala carteiraço, claro, mas isso eu estou falando, né? Então, ele sabe o momento dele dentro do grupo do Inter e ele vai respeitar o momento dele dentro do grupo do Inter. Eu acho que isso é importante. Alan Patrick, inclusive, a tendência é que volte, né? A tendência é que agora no jogo da terça-feira esteja em campo o Alan Patrick e a gente possa ter Gabriel, líder em roubadas de bola do Campeonato Brasileiro. Dá até para botar na tela aí, Azef, bota na tela aí pra gente dar uma olhada, os números do Gabriel Ruf, né? Gabriel aí, o nosso cão de guarda da defesa, é o líder em desarmes do Campeonato Brasileiro aí pelas notas do SofaScore, pelo mapa, dá para ver, tem uma galera que não gosta de mapa de calor, né? Tem uma galera que não gosta de números e estatísticas e tudo mais, mas tá aí a importância do Gabriel para o meio-campo do Internacional. O Gabriel deve ter agora no próximo jogo contra o Colo-Colo o Edenilson e o Depena e o Alan Patrick. E aí lá na frente a tendência também é que seja o Alemão e o Pedro Henrique no ataque. Mesmo que o David possa voltar, porque o David estava suspenso do Campeonato Brasileiro, mas Copa Sul-Americana não tem nada a ver, né? Mas eu acredito que pela ligação e pelo bom jogo que fizeram contra o Coritiba, Pedro Henrique e Alemão se mantêm nessa titularidade agora contra o Colo-Colo. A dúvida é a seguinte, né? O que vai acontecer com o Bustos na lateral direita? Eu vou voltar a dizer, a tendência é de 10 a 15 dias fora. Heitor deve ser o seu titular, então o titular do Internacional contra o Colo-Colo. E lá na esquerda, aí volta o Moisés normalmente. Tem uma possibilidade, uma coisa que eu lembrei agora, uma questãozinha que eu lembrei agora. René pode pintar também na lateral esquerda e isso é uma boa notícia para o Internacional do lado esquerdo, que tem o Moisés lá, mas o Moisés a gente sabe que não foi muito bem no último jogo, inclusive foi até substituído, né? É bem melhor contar com o René numa sustentação defensiva, principalmente para a gente voltar vivo da Copa Sul-Americana.
e decidir no estádio Beira-Rio, beleza? Cara, vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem comigo porque toda manhã e finalzinho de tarde tem vídeo novo no meu canal, valeu? Forte abraço, tchau!